Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast! Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje estamos aqui com a Patrícia Oliveira, mãe do Enzo e do Vitor, empresária de imóveis no Brasil e fundadora, eu tô com uma colinha aqui porque a mulher, o currículo dela é extenso, tá? Fundadora do Reborn Institute e idealizadora de vários projetos de educação. Ela é bem voltada para essa área de educação aqui nos Estados Unidos. Paulista, chegou aqui no finalzinho de 2018, mora em Astoria, Nova York. Patrícia, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui hoje contando um pouquinho da sua história. É um prazer te receber aqui, a gente está muito feliz em conhecer essa mulher empreendedora, né? E que tem o objetivo de ajudar tantas outras pessoas que também sonham em crescer nos Estados Unidos. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estar aqui com vocês, para mim, é tão presente. Já de cara, vou falando que amei vocês. E espero que seja assim, muito incrível tudo que a gente vai trocar aqui, porque é uma troca. Sim. E é isso, a gente precisa de falar mais, dialogar mais, para que as pessoas entendam que não é fácil imigrar. Mas só que é possível. É possível, com certeza. E olha que honra, gente. Ela veio lá de Nova York, pra quem não sabe, a gente tá do outro lado da poça, a gente é em New Jersey, e ela veio lá de Nova York pra gravar com a gente. Verdade. Então vamos começar já do nosso início. Início do podcast, que é Por que Estados Unidos? Você disse que veio lá de São Paulo. O que você fazia lá no Brasil e por que decidiu vir imigrar para os Estados Unidos? A minha história com os Estados Unidos é uma história de adolescente. É uma história minha, mas quando eu tive meus filhos, eu entendi, depois que eles estavam crescidinhos, que eu precisava de mudar a história deles. E eu já tinha isso comigo. Se eu tivesse tido condições, eu teria mudado a minha história, sabe? Com 15 anos, eu vou contar isso pra vocês. Eu acho também bem interessante a gente falar desde o início, para as pessoas entenderem. Eu era de uma escola de samba no Brasil, Legal. e eu participei de um concurso. E a escola de samba que eu era no Brasil, eu tô falando de 40 anos atrás, era uma escola de samba muito famosa, e eu fiquei entre as 10, e tinha um jornalista da Globo, e ele veio e perguntou pra mim, qual que é o seu maior sonho? Há 40 anos atrás. E eu prontamente, assim, muito rápido, eu falei, ir pra Nova York. Olha que legal. Todo mundo riu, eu tô falando de 40 anos atrás, da Zona Leste, onde a gente não tinha nenhuma perspectiva de vida, de mudança. Totalmente fora da realidade, né? Total. E hoje eu moro em Nova York. Então eu acho que assim, já de antemão eu quero falar que tudo é possível quando a gente crê. Sim. E quando a gente quer, as coisas acontecem. E a gente precisa de verbalizar as coisas. Mentalizar, né? É muito importante poder da mente tudo aquilo que sai da nossa boca, né? Sim. Tudo que a gente professa com a nossa boca, as coisas se a gente acreditar, acontece. Eu fui corretora de imóveis no Brasil durante 25 anos. Fui uma corretora muito bem sucedida, graças a Deus, e ao meu trabalho, porque eu sou uma mulher que eu trabalho demais. Mas eu senti a necessidade de largar para trás tudo aquilo e começar uma nova vida aqui em Nova York, por conta que eu queria mudar a história dos meus filhos, mesmo de vida. Eu queria que eles aprendessem uma cultura nova, uma língua nova, e eu queria que ele mudasse a história de vida da minha família toda, porque através deles, do que eles vão fazer, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Com certeza. Então, quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você já veio direto para a Astoria, né? E desde então, sempre morou lá ou já passou por algum outro estado? Não, eu desde que eu cheguei, eu moro na mesma casa. Em Astoria, eu gosto do lugar que eu moro. Eu sou essa pessoa que, sabe assim, que quer ficar quietinha, que cria raiz, quer ficar quietinha. Até os cachorros da rua já me conhecem. E como foi isso, de chegar aqui sem instrução de outra pessoa e descobrir a história para morar? Por que a história? Você foi indicação de alguém? Você pesquisou por conta própria? Como foi a escolha do lugar? Porque a maioria dos imigrantes vem direto para New York porque a comunidade brasileira é muito grande. Mas aí a história também tem. Então como que foi essa descoberta de a história, assim? Eu vou ter que voltar um pouquinho no que eu faço no Brasil. Eu, em 2014, eu abri uma empresa de negócios imobiliário.
E eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos. E quando eu abri essa empresa de negócios imobiliários, eu fiz um negócio que me rentabilizou muito. E aí eu tinha que declarar imposto de renda, porque eu tinha que dar nota para minha empresa que eu fiz o negócio com ela. E quando eu declarei meu imposto de renda e vi o tamanho do que eu tinha faturado aquele ano, eu falei, agora eu consigo eu consigo fazer o Visa. E fiz. Eu me organizei, tirei meu passaporte que eu nem tinha em 2014 e arrumei uma assessoria e fui lá fazer o visto. Meninas, não me perguntaram nada. Porque na hora, porque assim, eu tava dentro de um trabalho que dava para fazer isso. Então eu consegui o Visa, mas aí fiquei com medo de fazer minha primeira viagem, porque é muito sozinha e tal. Foi quando uma pessoa falou pra mim, dá pra vir, né? Eu tô por aqui. E eu vim várias vezes para Nova York antes de me morar. Então você eu vim conhecer, legal. E aí depois eu tenho uma amiga que o irmão dela já mora aqui muitos anos, ela me apresentou Nova York, falou, é o melhor lugar, porque você tem os seus filhos, então vai ser muito bom, né? O lugar, porque a história... uma amiga te indicou a história. a Márcia. Eu acho que assim, a história, depois de Nova York, é um dos melhores lugares para viver. Depois de Newark. Não, Newark não. Eu tava lá de Nova York. Onde que E aí, assim, é um bairro bom, meus filhos se adaptaram muito bem, assim, lógico que houve o choro, tudo isso que vocês sabem. A adaptação. Os primeiros 6 meses eles não queriam morar aqui, largaram os amigos no Brasil. O inglês que a Fran perguntou pra mim foi muito difícil, porque eles achavam que todo mundo ria deles no começo, mas logo veio a pandemia, quando eu cheguei aqui. Verdade. Quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu pisei foi numa igreja, uma igreja evangélica. Eu era da igreja no Brasil, minha pastora falou, quando você chegar, você já sabe. E eu fui pela orientação dela, porque a igreja, ela acolhe. Sim, a gente não pode... É uma comunidade, né? Pra ser vir uma família, assim, pra poder te acolher quando você precisa. Sim, a igreja acolhe, e foi o primeiro lugar que eu fui, e logo fiz amizades. Logo que veio a pandemia, eu tenho uma amiga brasileira, lógico, e teve 4 filhos aqui. E todos nasceram aqui, então todos aprenderam aquele inglês lá, né? E aí ela virou pra mim e falou, deixa seus filhos ficar comigo. Foi aí que eles prestaram a falar inglês. Eles ficaram 4 meses com ela. Quando fez o lockdown mesmo, que parou tudo, e quando eles voltaram falando inglês. Que bacana. E aí dali, hoje se vocês conversaram com meus filhos, vocês vão achar que eles são americanos, né? Que eles são americanos, as pessoas acham. Sim, que bacana. Mas você tem que ser muito resiliente. Qual foi a maior dificuldade que você acha? Assim, qual a maior dificuldade mesmo nessa transição de Brasil e Estados Unidos? O clima. O clima? O clima? O clima. Foi o maior choque pra você? O frio, você disse? O frio, muito. Não, mas o calor também. Porque é muito calor. É muito 80. Esses dias fez 30 graus. Eu falei, gente, eu tava num frio que eu não conseguia ir no parque. Agora já tá 30 graus. Então eu acho que o clima, apesar que a gente tá vendo numa transição climática, que daqui pra frente vai ser muito pior do que isso que nós estamos vendo. Nós vamos precisar também de trabalhar muito essa parte de clima, né? Sim. Porque vai mudar muito e a gente vai sofrer muito com isso. Sim, nós vamos ter que nos preparar para isso. As nevascas. Ô Patrícia, e você trabalhou com o que quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, eu fui ser house cleaning. Igual eu. A famosa faxineira. Não tem jeito, gente. Gente, eu preciso contar pra vocês uma coisa que é muito interessante. Conta pra gente. Eu trabalhei na Quinta Avenida, no número 230. Era um showroom de roupas de cama. Eu levava meus filhos pra me ajudar. A gente trabalhava à noite. Meu filho chorava. Ele falava assim, mas não é possível, como que pode? Eu falava, é assim. Sabe, porque a mãe escolheu vir pra cá, então a gente vai ter que passar por isso, né? E foi assim minha trajetória. E... Fora a faxina, outra coisa também? Que eu já fiz aqui? Eu já fiz várias coisas,
Mas só que eu tive um problema no meio de tudo isso. Logo assim, de cara eu vou contar pra vocês. Vai ser bem rapidinho, porque eu não quero falar muito disso. Com certeza, fica à vontade. Eu, com 5 meses e meio, eu descobri que eu tava com tumor no cérebro. Meu Deus. Então, eu tive que dar uma parada também, sabe? Cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Foi E você foi bem atendida aqui? Eu fui muito bem atendida, muito bem atendida. Eu acho Você que... fez cirurgia? Eu fiz 2 cirurgias extremamente invasivas. Nossa. E sem apoio de ninguém, porque não tinha Isso que eu ninguém ia aqui. perguntar, e como você A fez? igreja. A igreja te Eu sou ajudou? muito grata com a igreja. Aí, tá vendo? Hoje eu não tô na igreja mais, mas só que assim, eu não posso deixar de dizer De que agradecer. eles te acolheram. Eles né, foram. momento Eu que acho você- que Deus ele faz desse jeito. Ele coloca pessoas na nossa vida no momento certo. E a igreja me acolheu muito, assim. E eles Não não só só os especial. seus filhos nesse momento que você precisou. Não, eles conseguiram levar de boa, assim. Eu fiquei muito tempo internada. Caramba, que barra. Os meninos, eles entravam na escola às 8 horas, eles saíam 3h30 da tarde. Eles iam pro hospital. Ficava com você. Até 8 horas. 8 horas eles voltavam para casa e 8 horas ia de novo para a escola. Então, assim, foi um período muito difícil para eles, né? Tiveram que amadurecer muito rápido. Na marra. E para mim foi essa paralisação, que Deus ele te dá esse choque para ver quem é você, né? Para ver o que você quer, como que você quer levar a vida. E teve algum momento nessa sua jornada que você pensou em desistir, em largar tudo aqui e voltar pro Brasil? O dia que eu descobri que eu estava com tumor cerebral. Então você teve que tomar uma decisão, se você seguir aqui ou se você voltava pro Brasil. Não, eu decidi naquele momento. Eu falei pra médica, eu falei assim, eu quero voltar pro meu país. Você chegou a tomar essa decisão? Na hora! Porque é muito drástico E o que isso. seus familiares falaram? Eles queriam que você voltasse? Menina, eu não contei. Você não contou? Assim, na hora eu falei pra médica, eu preciso voltar pro meu país. Aham. E ela virou pra mim e falou, você não tem tempo. Você não pode fazer isso. Você não tem tempo pra fazer isso. Caramba. Aí eu peguei e falei assim, tá, então tudo bem. O que eu preciso, tá comigo. Eu tenho Jesus, então vamos. E foi assim. E tinha uma pessoa que estava me acompanhando, uma irmã da igreja, a irmã Margarida, e ela falou, você não quer contar pra ninguém o que tá acontecendo com você? Eu falei, não. Então ninguém da sua família ficou sabendo? Ninguém da minha família, não contei pra ninguém. E falei pra ela, eu não quero que meus filhos saibam que tá acontecendo isso Da comigo gravidade. agora, Aham. porque ela me desencorajou um pouco. Ela me deu muito pouca chance de vida. Caramba. E eu falei assim, Porque se eu- era muito invasivo mesmo, né? O tumor. Eu nossa. peguei- Cirurgia na cabeça. eu peguei e falei assim, eu tenho certeza que eu vou viver. Pra que eu vou preocupar meus filhos? Não, então Não vou falar. não vou falar, amanhã a gente fala, ai, você não quer ligar pra ninguém? Não, minha mãe tinha 74 anos quando aconteceu isso comigo. E o que ela ia fazer de Nada, longe? ela tá lá no Brasil, eu tô aqui passando por uma cirurgia cerebral. Ela podia ter um treco, falei, não, sim. deixa eu operar, eu voltar e eu conto. Então pra você todo contou mundo. Depois. Você faz Depois. algum acompanhamento hoje ainda sobre isso? Eu fiz 5 anos. Ok. Eu fiz 5 anos de acompanhamento, hoje eu tô ótima. Graças Fiquei a com Deus. pequenas sequelas que às vezes não dá pra ver, só eu mesmo, Sim. com o meu dia a dia, mas eu sou Muito grata, muito né? normal, sou muito grata, eu sou amiga da minha neuro-oncologista. Deu muito certo. Sim. Aqui a gente tem essa coisa que a tecnologia é muito avançada, é muito rápida, eles descobrem no mesmo dia, sabe? Então eu sou muito grata a esse país por isso, sabe? Sim. Eu não sei. Renasceu, você renasceu. Sim. Literalmente, você renasceu porque você tinha acabado de mudar de país, no início disso você descobre um problema de saúde, renasce novamente. E eu acho que todas as mulheres são um pouco assim, né? A gente sempre tá renascendo, a gente tá sempre se reencontrando, se buscando. O Instituto chama Reborn. Exato, né? O Instituto chama Reborn. E assim, eu tenho comigo, eu acredito no propósito. Eu acho que Deus me arranca do Brasil, me traz para outro lugar
para eu começar uma vida nova com propósito. Sim. Eu acho que quando você tem uma vida com propósito, a vida fica leve, porque você sabe o que você está fazendo. Não importa o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, mas você sabe qual que é o seu propósito e você vai correr atrás dele. E entrando nesse assunto de propósito, qual é o propósito da Patrícia Oliveira hoje com o Instituto Reborn? O que é o Instituto Reborn? Qual é a missão dele? O Instituto Reborn, e a missão dele é ajudar jovens periféricos, jovens com situação de vulnerabilidade, se voltar para a educação. Eles estudarem, eles descobrirem que nós vamos conseguir transformar o mundo através da educação. Que sem educação nós não vamos conseguir consertar o mundo. Nós precisamos de ativar um botãozinho nesses jovens que estão sem perspectiva, sem esperança, que é através dos estudos que eles vão conseguir chegar em alguns ambientes. E pode ser o jovem daqui ou o jovem do Brasil. Sim, eu preciso trabalhar muito também nos Estados Unidos, porque eu tenho, como eu falei para você, Ana, eu tenho uma instituição no Brasil, com sede em Nova York, e eu tenho uma instituição aqui em Nova York. Sim. Então eu preciso de trabalhar com os dois públicos, mas também em Nova York eu também trabalho com jovens de situação de vulnerabilidade. Eu fiz um torneio de futebol em setembro de 2025. Eu fiz com a CUFA, não sei se vocês já ouviram falar da CUFA, que é a maior organização do Brasil de pessoas em estado de vulnerabilidade. Eu fui diretora de parceria com eles, então eu trabalhei com jovens dos projects. A gente juntou 288 jovens em 8 times de meninos e 8 times de meninas para fazer um torneio de futebol. Foi muito bacana. Com pessoas do projeto, você disse? Só dos projects. Todas as escolas que beberam os projects foram os alunos que a gente foi buscar. Pessoas de project são o quê? Explica um pouco. É como a favela no Brasil. Aqui, as comunidades, né, as pessoas de baixa renda, são conhecidas como pessoas do projeto, né? Que são essas pessoas atendidas pelo governo, que o governo dá suporte, enfim, pessoas de baixa renda. Sim. É bom a gente falar disso, Fran e Ana, porque às vezes no Brasil as pessoas pensam que isso não existe. Ainda mais pra gente que aqui não tem, né? Que aqui não tem. Ainda mais eu que moro lá em Nova York, as pessoas ficam pensando que Nova York é aquilo. É a Times Square. Não é. Muita coisa grave, né? Assim, muita coisa a ser trabalhada. Até quando a gente começou a fazer o projeto Taça das Favelas, que já existe no Brasil, e assim, é um estouro, as pessoas falaram, como que vai fazer o Taça das Favelas em Nova York? Eu falei, gente, é banhado de projects. E assim, e pra mim é muito mais fácil, porque aqueles jovens, ainda mais em Nova York, que é constituído de imigrantes, eles não chegam no que eu quero fazer, que é os colleges. Eles param. No high school. Eles param no high school, eles vão trabalhar. É como o Brasil. É como no Brasil. A pessoa, o jovem termina o ensino médio, vai procurar trabalho ao invés de procurar uma especialização. Eles não têm perspectiva, é como no Brasil. Mas só que eu acho que aqui também dá pra fazer essa movimentação de mudança. E através do Reborn você faz isso hoje. Eu ainda não inseri na Prefeitura de Nova York, mas eu levei a Prefeitura de Nova York para o meu lançamento desse torneio de futebol. E eu tenho reunião marcada na Subprefeitura de Nova York já, porque eu preciso de inserir algumas coisas dentro dos projects. Hoje, então, como está a instituição, o Reborn? Hoje eu tenho o projeto Mentes em Expansão, que é na periferia de São Paulo. A gente dá inglês, storytelling, mentoria, deixa eles fortes para eles fazer por mérito deles. Eles vão conseguir porque eles são capazes, não porque a Patrícia fez alguma coisa. A Patrícia e o Instituto, eles só estão dando o apoio para eles ficarem fortes. Porque assim, o que menos o jovem hoje tem na periferia é esperança. Então a gente leva o quê? Esperança para esse jovem. Mas ele também tem que querer. Ele tem que querer. E assim, mesmo a gente levando, eles não têm. Outra coisa que eu descubro quando... É um caminho. Outra coisa que eu descubro quando eu começo a trabalhar com esses jovens, que eles só querem, porque eles estão nesse estado, eles só querem que você dê. Não querem fazer por onde, não querem fazer parte deles, né? Eles acham que porque eles estão nessa condição, você é obrigado a dar as coisas para eles, eles não precisam te devolver nada. Só que assim, é uma via de mão dupla, a gente precisa de
receber também, Sim. entendeu? Então eu tenho muita dificuldade com isso, com jovens lá. Pra E trabalhar acho a que até aqui. mentalidade, então, também. Olha, já fala, mentes em expansão. Sim. Se eles não expandirem a mente, Fica nós não difícil, vamos conseguir fazer o processo. Vocês fazem a parte de vocês, mas eles têm que fazer A a deles. deles. E há quanto tempo esse instituto acontece? Quando que nasceu esse projeto? Depois que eu voltei no meu estado normal, eu Foi em que abri ano isso, você lembra? 2022 já. Quando você já tava 100%. Foi em 2022 por quê? Porque Vitor e Enzo conseguiram ir pro high school, eles formaram em 2022 o high school e eles foram pro college com 100% de bolsa, foi quando nasceu Essa é a ideia. o E Mentes em quantos Expansão. jovens já foram ajudar nesse instituto? Você tem noção? de quantos jovens? Eu não tenho muitos jovens, porque assim, a gente fez eu precisava de trabalhar, nessa minha primeira etapa eu tinha que ter poucos para ter qualidade. Pra conseguir atender. Entendi. Então a gente, na verdade, a gente não conseguiu jovens estudando aqui, mas tem alguns jovens que conseguiram ir para federal no Brasil. Ah, que legal. Também eles faziam outras coisas, não só os workshops, os encontros do Mentes. Mas eu consegui que um jovem, o mês passado, viesse para Nova York. Foi meu primeiro jovem que pisou em solo americano. Que legal. Ele é muito feliz. Ontem mesmo ele falou pra mim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar nos Estados Unidos. Que E eu bacana. consegui através do Instituto e eu sou muito feliz por isso. Eu tenho hoje o Pedro como meu apoiador no Brasil. Ele Como entendeu. incentivador, né? Ele entendeu que a gente precisa de ter continuação e eu preciso de ter continuação pelos que já passaram. O Pedro fez FATEC e ele queria fazer mestrado aqui, acabou que fez mestrado em outro lugar, mas a gente veio acompanhando ele esse tempo todo e ele chegou através do Instituto aqui, foi muito importante isso. Lá de São Paulo. Tem Lá de um São Paulo. site direitinho pra quem quiser procurar o Instituto, como que faz? Eu tenho um site. Ah, então a gente vai deixar aqui no episódio. Sim, eu pra tenho um vocês. site, também tenho as redes, né, do Instagram. Ah, ok. E aí Aham. a gente tá fazendo Então isso. a gente vai deixar tudo aqui pra quem quiser entender como é que funciona e tem vontade, se você mora Muito em São legal, Paulo. viu? Parabéns Muito pela legal. iniciativa, muito legal. É na Zona Leste de São Na Paulo. Zona Leste. Mas eu quero crescer isso. E agora eu tô com eu também fechei parceria com uma pessoa que é da tecnologia, consegue fazer isso muito híbrido. Ela falou pra mim, Patrícia, que pra você que mora aí, ela mora no Ceará, eu moro em Nova York e pra gente dar certo, a gente vai ter que fazer tudo através da tecnologia, pra eu estar de olho em tudo, porque Sim. você E é sabe. muito importante também deixar claro aqui que quem quiser patrocinar, né, a causa, ajudar o Instituto, né? Nossa, isso é o que a gente mais precisa, porque assim, hoje eu parei de fazer meus trabalhos, as minhas coisas, e me voltei mais para a instituição, porque isso leva muito tempo. Te demanda tempo e não te dá um retorno financeiro. Não tem, eu não quero nem chegar a falar sobre isso, porque é até chato, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar Claro. a fazer coisas, eu vou conseguir as captações necessárias pra gente levar todos esses projetos pra frente. Vou voltar aqui e vou contar pra vocês que a coisa com deu muito certeza. certo e tá indo tudo muito bem, porque a gente tem que acreditar no que a gente faz. Sim. E todo projeto tem um início, né? É igual, por exemplo, o nosso podcast também. Sim, a gente trabalho de concilia, formiguinha, né? Aos poucos, e ter pessoas que acreditem nele. Igual você falou, teve o Pedro, que é o exemplo de que dá certo, né? Você já teve esse teste, vamos usar o Pedro como um exemplo, que é um projeto que tem tudo pra dar certo, né? Mas tem que ter persistência, porque só dá errado quem para no meio do caminho, não é isso? Eu acabei de falar, estava contando para Ana também, que eu participei de vou contar aqui para vocês. Eu participei da Brasil Conference e um garoto que eu conheço, ele fez uma entrevista comigo e ele falou para mim, é uma pena, não foi aprovada essa entrevista. E eu falei assim, não tem problema, sabe por quê? Porque hoje eu não sou conhecida, mas dentro do que eu faço eu vou ser a melhor. Amém. Isso. Eu vou ser a melhor, sabe? Isso não é pra mim mostrar pro mundo, isso é pra mim. Pra você. Porque é Você eu, sabe é o seu meu, potencial, né? é Você sabe o meu, seu entendeu? potencial. Agora, assim, o que eu fico muito triste, eu vou precisar falar aqui, que eu sei que vocês têm uma audiência grande, é isso, quem é famoso não precisa de audiência. Quem precisa de audiência sou eu, que ninguém conhece, Sim. E que entendeu? faz um trabalho grandiosíssimo. Gente, as pessoas não entenderam isso.
sabe? Eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem isso, a vida também vai ficar mais leve. Sim, Com sim. certeza. Pra todo mundo, não é? E assim, eu fico um pouco triste com essa coisa na hora do network, que você tem que... os ambientes que eu circulo, de pessoas que estão muito acima, mas eu gosto, porque se nós se juntarmos com os melhores, vamos ser os próximos melhores. Só que é um desgaste tão grande que tem hora que dá vontade de desistir. Não pode. Sabe? Porque quem tá lá em cima já teve a escada, né, a ser alcançada, né, já teve degrau por degrau, já teve aqui embaixo. Ninguém chega aqui sem ter passado por baixo, sabe? Honestamente, então, assim, não. Não. Então, assim, todo mundo tem a sua história, toda história é válida, cada um sabe do seu corre, o seu trabalho é muito bonito, parabéns pela sua iniciativa, tenho certeza que vai dar certo. Não desista, porque assim, pedra no caminho vão aparecer várias pra qualquer pessoa, pra você, pra gente, pra quem tá nos assistindo. O importante é não desistir. E você falou uma coisa que é muito bonita, essa convicção de fazer dar certo. Imaginar, se você tem certeza que vai dar certo, a única pessoa que pode fazer dar certo é você por você, entende? E é o que a gente sempre fala aqui também, não é porque ela tá nesse projeto que a vida dela parou. O imigrante, ele tá sempre envolvido em várias coisas. Ela me falou tanta coisa ali no café, gente, essa mulher, a mente dela não para. E, inclusive, ela fazia trabalho de transfer. E, gente, conta a história. Nossa, eu tenho muitas histórias. Eu tava contando alguma delas. Conta da pipa, que eu adorei. Eu contei uma história pra ela que eu dirigindo, quando foi ter o Mundial de Futebol... De clubes que teve de agora. clubes, em 2025, eu falei assim, eu vou pegar muitos passageiros. Sim, eu vou pegar muitos passageiros. E o que é esse trabalho de transfer? Deixa eu explicar aqui, porque tem gente que não entende esses termos em inglês. Ela trabalha fazendo o transfer, que é pegar a pessoa do aeroporto, levando até os hotéis ou o destino que o passageiro quiser. Isso. E aí, dentre esses muitos passageiros, eu peguei o Dr. Heriberto. E aí eu peguei amizade com ele e a esposa. E a gente começou a trocar muito, conversar. E aí eles foram para os outros jogos em Miami, lá em Orlando. E ganhou, e eu mandava figurinha pra eles, vibrava, parecia que eu era Fluminense. E eu era. Conta quem é, e aí, não, e aí eu fiquei nessa vibe com ele, mas assim, só pra tirar onda, eu não sabia quem ele era, eu não sabia nada. Mas eu achei legal, eu fui no bar do Fluminense, eu fiz um monte de coisa, porque fala eu tava... quem era, então, pra eu tava... chegar lá. Eu tava, tipo... tentando fazer uma construção, porque eu ia fazer esse torneio de futebol e eu achei que... Falei, puta, eu tô no ambiente certo. E aí, aí ele voltou, eles voltaram, porque o Fluminense foi pra final, semifinal, né? Foi semifinal. E aí eles voltaram, eu peguei eles no aeroporto novamente, levei pro hotel e pensei que tinha... A gente já tinha combinado que eu ia levar eles de volta pra ir pro Brasil. Né? Mas aí sabe quando você tá despercebido? Eu cheguei em casa, acho que passou uns 20 minutos, ele me ligou. Ele falou, Patrícia, você não quer ir no jogo com a gente amanhã? Eu tenho um espaço no estacionamento e tal, você vai, deixa seu carro e você é minha convidada para assistir o jogo comigo e com a minha esposa e tem mais uma pessoa que a gente vai levar. Eu falei, eu quero. Não, eu quero. Eu curto muito futebol porque meus filhos jogam bola. E aí, quando a gente chegou, eu fui pegar a Roberta, peguei primeiro ele, depois eu fui pegar a Roberta, e quando ela entrou no carro, ela falou assim, a gente começou a conversar, ela falou, você sabe quem ele é? Eu falei, não. Ele só me convidou pra ir no jogo. Aí ela pegou e falou assim, ele é o vice-presidente do Fluminense. Eu falei, eu não acredito. Aí ele só olhou assim. Aí eu peguei e falei assim, putz, que legal, né? Assim, a gente quando não tem pretensão de conhecer e tal, as coisas vêm, né? Aí quando eu mostrei a pulseirinha pro meu filho, da onde eu tava, meu filho fica do outro lado chorando. Então. O meu filho ficou chorando. Mãe, como que você conseguiu? Eu falei, não sei, eu só sei que eu tô aqui. Eu só sei que o vice-presidente me convidou e eu tô aqui. Mas assim, o que eu levo assim de experiência pra minha vida, pra tudo isso, é que nós precisamos de tratar o outro bem. Sim. Nós precisamos de... Sem esperar nada em troca.
natural. Porque tudo que é natural, a coisa dá certo. Sim. Eu não babo ovo de famoso, eu não preciso disso. E eu tô vendo que eu só tô tomando pancada de famoso. Assim, desses que são famosos e não entendem, novo, né? Que não entenderam o que é a vida. Sim. E eu também, quando acontecem essas coisas todas comigo, eu entendo também que é Deus falando pra mim. Eu preciso te colocar em alguns espaços, em alguns lugares, pra você glorificar o meu nome, não o nome dessas pessoas. Então, às vezes, quando eu não chego em algum espaço, eu tenho certeza que é Deus. Sim. Porque as pessoas... Ele que não quis você lá. Ele que não quis, porque assim, as pessoas têm muito ego. Elas precisam que falar, fui eu que fiz. E Deus às vezes quer me levar para alguns espaços, para alguns ambientes, para eu falar, foi Deus que me trouxe. Sim. Que nem esse ambiente que eu fui. Sim. Foi Deus que me levou. Sim. Sabe, através de uma gentileza minha. Sim. Uma gentileza minha, sabe? E a forma que você tratou ele que proporcionou Fez isso. é. E fora o vice-presidente do Fluminense, quem mais você já pegou de famoso? Aí eu peguei a Maria Gadu. Aí foi muito interessante porque a minha amiga Renata, ela falou, ai, a Maria vai chegar, você pode pegar. Peguei aqui no Work. A Maria. A Maria, mas só que eu vou... Não Você dá nem pra me sabia saber. quem era não. ela. Maria. E Ô, aí- Maria, pode pegar a Maria. Aí tá, eu não conhecia, gente. Eu Se sei. fosse eu já ia pedir pra ela cantar João de Barro. Gente, eu não sabia que ela era cantora, eu não sabia nada. mas não é. Aí peguei ela e a gente começou a bater muito papo, a gente até discutiu opiniões, porque ela também tem uma ONG, Na ou ela Amazônia. na Amazônia, ou ela participava de uma ONG. Ela me falou muito da COP30 que teve agora em 2025. Isso foi em 2024 que eu peguei ela. E aí, menina, eu não sabia. Passou 3 meses, eu tô assistindo televisão e tô ouvindo uma voz. Falei, gente, eu conheço essa voz. Quando eu olhei, era Maria Gadu. Aí eu descobri não que ia, olha, desculpa, Maria Gadu, mas eu não ia conseguir fingir costume, não. Eu ia falar que Mas pelo eu amor de não- Deus, canta João de Barro e Dona Mas eu Cida. não conhecia de verdade. Eu sou ligada em alguns artistas assim, mas eu não sei. Ela não conhecia eu mesmo. Você não Nossa, sabia eu que era adoro ela. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, já que vocês querem saber isso. Eu dirijo e tal, eu vim pegar a Ana Fontes, que é a presidente da Rede Mulher do Brasil. Tem um trabalho incrível com mulheres. Depois eu quero contar meu trabalho com mulher também. Sim. E aí, eu queria muito ir numa festa da Brasil Foundation. Você já ouviu falar da Brasil Foundation? Não. Mas depois vocês pesquisam. E ainda não tinha certo que eu ia, mas sabe quando você tá ali, ai Deus vai me ajudar. E eu Mentalizando. Aí eu descobri que o seu Jorge ia cantar na festa da Brasil Foundation. E eu adoro ele. Esse eu conhecia. É? E eu peguei e falei assim, gente, eu preciso ir na festa da Brasil Foundation, o seu Jorge vai estar. Juro por Deus, gente. Olha que chat, que vergonha. E aí eu vim buscar a Ana Fontes aqui no Work. Mulher do céu, era 5h30 da manhã. Eu tava aqui no aeroporto, que o voo chega a esse horário, né? Do Brasil. Tô ali, sabe? 5h30 da manhã, tudo escuro. Faz um barulhinho, abre a porta pra sair pra fora, no aeroporto. Quem que sai? Jorge Aragão. Jorge Aragão, seu Jorge! O seu Jorge. Seu Jorge, seu. Ele saiu assim, eu peguei e falei, não, meu Deus, não é possível. Eu pensando dentro do carro, Será? eu vou ter que pedir uma foto. Na hora eu falei, eu não sou assim, mas eu falei, eu vou ter que pedir uma foto, porque eu falei tanto que eu queria ir ver. É. E se eu não for na festa, eu já tenho a Já foto. garantiu que conheceu Eu já tenho a foto. E aí eu peguei e pedi a foto. Todo Já mundo atendeu? me tirou a foto comigo. Te aí, atendeu legal, bem? bem. E as pessoas falam que ele não atende bem. Eu acho que ele tava no dia bom. Ai, você pegou Eu também tava no dia bom, as energias se atraem. de manhã, logo cedo. Aí ele foi super gentil. Tipo assim, caramba, já tá aqui na porta, já tem um paparazzi aqui. Mas eu acho que é bem isso, porque eles ficam, eu descobri que é assim. Eles sabem, né? Mas eu não, eu tinha ido buscar lá, né? Quando ela nasceu, eu falei, Ana do céu, coisa que eu morri agora. Ela achou super engraçado. É. Eu falei assim, só já saiu. Ela falou, tava no mesmo voo que eu. Ai. Não, porque veio do Brasil, né? Só que ele tava na fila um pouco na frente, eu tava um pouquinho mais atrás. Eu falei, nossa, eu pedi uma foto com ele, porque eu quero ir na Brasil Foundation, mas se eu não for, já tenho minha foto. Olha que... E ela riu.
Mas aí passou um pouco de tempo, naquele dia mesmo, minha amiga ligou e me convidou para ir. Pra ir. Então, Ela mora aqui. de você Ela mora ser aqui perto. convidada. Acho que ela mora nesse lugar. Né? Legal. E eu fui, mas aí pra mim já, sabe que perdeu a graça? Eu já tinha tirado minha foto, mas eu tenho umas fotos maravilhosas nesse dia com ele, mas com minhas amigas também. Legal. Então, assim, eu acho que são histórias, cara, muito Que legais. é da sua disposição de enfrentar o dia a dia como imigrante e Mas eu partir dos preciso, seus eu sei que tá projetos. acabando, mas eu tenho que contar uma história que essa é uma história que eu vou escrever um livro com ela. Ó, legal. Eu dirigindo, assim também. Essa é a história mais fantástica. Olha. O meu amigo falou assim pra mim, ele fez esse trabalho também, Patrícia, tem um passageiro pra me levar pros Hamptons. Mas isso faz tempo, quando eu tava começando com a organização. E eu fazia uma oração, 3 horas da manhã. Toda 3 horas da manhã, meus filhos sabiam. Eu queria encontrar com o Jay-Z, o marido da Beyoncé. E nem era com a Beyoncé, era Ela com... não sonha baixo, não. Não, era com o marido Só dela. Jay-Z. Mas por quê? Porque ele tem a maior organização em Nova York. Ah, legal. E eu falava, se eu me encontrar com ele, eu vou contar pra ele que eu tenho uma organização, Do seu projeto. eu quero trabalhar com jovens, eu tinha tudo na cabeça. Só que eu só não fui aprender inglês. Como você ia contar pra ele? Só não fui aprender inglês, Ah, então amiga. por isso que eu vou chegar lá. E aí o meu amigo me ligou e falou pra eu pegar esse passageiro, um casal de franceses, e levar nos Hamptons. Eu esqueci que eu orava pra encontrar com o Jay-Z. Sabe quando você esquece? Esqueci mesmo. Mas eu tinha uma coisa, eu queria ir na praia nos Hamptons, que todo mundo falava, ai, a praia é linda, eu vou na praia. Então eu me preparei para ir nos Hamptons, deixar o casal, também era 5 horas da manhã, 2 horas do JFK até lá. E eu ia chegar umas 8h30, falei, depois eu vou na praia, fico um pouquinho e volto. E fui. E aí fui, menina, deixei eles numa casa maravilhosa, o casal de franceses, falei, caramba. E eu era corretora no Brasil, eu era corretora de alto padrão no Brasil. Mas eu falei, gente, que eu pensei que nem existia essas coisas aí, eu falando comigo mesmo. E tá ali, parecia um labirinto o lugar que eu tava. E eu querendo acessar meu celular para botar o endereço para voltar para Nova York, querendo achar a praia. Depois eu descubro que a praia tudo termina nas casas, por isso que eu não achava. Porque é tudo privado, né? Tudo, por isso que eu não achava, depois que eu descobri. E aí tá ali assim, abaixada, tentando arrumar meu celular e ouço assim no meu carro. 3 vezes, por Jesus Cristo. Quando eu olhei assim, Vai falar que era o Jay-Z. Jay-Z aqui do meu lado. Mentira! Aqui do meu lado, cara. Mas eu quero que eu vou mostrar um disso pra ele. Ele aqui do meu lado. Aí ele pegou e ficava help, help. E eu não conseguia falar nem português. Em inglês eu já não sabia. Você travou na hora? Não, pensava que eu ia morrer. Mas só que na hora, Deus falou pra mim, você não sabe nem falar inglês. O que você quer? Falar com o americano? Fica pedindo oração e não se Você não prepara. sabe, você não se pra receber a prepara. bênção. Você não se prepara, você quer o quê? Fica a dica mesmo. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu não acredito. E eu falei, eu preciso de fazer uma foto. E o meu braço não, eu tenho um problema nesse braço. E eu tô desse lado, como que eu ia abrir? Eu tenho um problema aqui, não dava. E o homem perguntou, não respondi. Ele tava caminhando com uma pessoa, 2 homens. E ele tava caminhando com uma pessoa, eu falei, e agora? Preciso de fazer uma foto. Meus filhos vão falar que eu tô mentindo, que eu orei e não deu certo, né? Fiz a foto, aí liguei pro meu filho e falei, eu vou morrer. A gente vai criar essa foto, hein? O Jay-Z tava aqui, e ele tá de costa, mas eu tenho. E o Jay-Z tava aqui, meu filho começou a chorar do outro lado, falou, mãe, continua que vai dar certo. Não é possível que você orou pra encontrar com esse homem, você encontrou. E aí eu sempre pergunto, sabe, assim, e eu entrei na escola pra aprender inglês. Sim. Mas pergunta pra mim se eu sei falar direito, sei nada. Mas eu entrei. Mas você tá tentando, ué. E sim, o que eu tenho para dizer para vocês, que eu sei que a gente está finalizando, é que quando você acreditar no que você está fazendo, ou quando você tiver um sonho, ou quando você se propor a fazer alguma coisa, se prepare Pra receber esse sonho. para receber, e acontece. E acontece, assim, Deus não vai colocar no seu coração, Uma coisa que você não vai conseguir realizar, Ele vai colocar o que Perfeito. você consegue. Bacana. Então a gente tem que ser firme.
Verdade. nas coisas, mas, cara, são muitas histórias, né? Mas antes da gente finalizar, conta um pouquinho do seu projeto com mulheres também, que você tem. O que que ele faz? Eu tenho um projeto com mulheres, o meu projeto chama Além das Fronteiras. Em 2025 eu fiz Entre Fronteiras, que eram com 2 mulheres, acabou que a gente não conseguiu seguir, mas eu precisava de seguir com o meu propósito. Como eu falei pra vocês, não é um negócio, é um propósito. É um legado que você quer deixar. Esse ano eu fiz o Além das Fronteiras e a gente é um projeto que existe na Semana da Mulher, que chama CSW, que é ligado à ONU, e eu faço paralelo com a ONU. Esse ano, o Além das Fronteiras falou do empreendedorismo feminino, onde a gente falou muito de brand, a gente falou muito de educação financeira, posicionamento. O que a gente precisa de fazer como imigrantes, entendeu? Para acionar de volta as carreiras, sabe? A gente... Documentar também, você comentou. A gente... Incentivar outras mulheres. A gente incentiva outras mulheres a ter a identidade delas. Elas não perderem a identidade porque estão aqui nessa, poder nessa trabalhar transição. com outras profissões além de faxina, construção. Lógico, sempre. E é possível. Então a gente... Além da fronteira, ajuda nisso. Isso, a gente precisa de posicionar essas mulheres e esse meu trabalho com mulheres é isso. Para deixá-las fortes e elas acreditarem que elas podem fazer o que elas quiserem. Perfeito, muito bom. Gostaram, gente, da história da Patrícia? Olha que inspiração. Caramba, que bacana. Olha, muito obrigada pela sua participação, por ter dividido tudo isso com a gente. Então, Patrícia, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para quem deseja migrar, quem tá lá no Brasil, lá na zona leste de São Paulo e de outros lugares, claro, para quem quer vir para cá. Do Brasil todo, o que eu deixaria para essas pessoas, como todas, qualquer pessoa, eu quero dizer que existe 195 tipos de vistos para migrar para cá, procure um. Bacana. Um que enquadre dentro do seu perfil, do que você necessita de fazer e venha. Mas com vontade de trabalhar também, porque senão não vai dar certo. Sempre tem uma coisa. O negócio tem que trabalhar muito. Bom aqui do final do podcast, que a pessoa sempre fala assim, ó, venha, mas tem que trabalhar muito, sempre né? tem um porém. Não é desse jeito que as pessoas pensam que o dinheiro cai das árvores, que a gente tá tudo bem de vida, né? Não é assim, não. Atrás dos bastidores a coisa é pesada, não é, meninas? Tem que ter sangue nos olhos. Tem, porque minha filha, não é pra fraco. Tem que ser forte. Verdade. Migrar para os Estados Unidos tem que ser forte, porque não é só a língua, não é só o clima. Parece que... É o reborn, né? É o renascimento. É o renascimento. Então, pode vir, mas venha todo, sabe, preparado, certinho, com planejamento, que dá certo. É isso. Perfeito! Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito engrandecedor esse episódio. A gente te deseja toda sorte de bênção nesse projeto, porque eu tenho certeza, nos projetos, né, porque são vários. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito, porque você está fazendo isso para outras pessoas, não é só, né, para você realizar um sonho seu, você ajuda outras pessoas. Então pode ter certeza que Deus vai te honrar muito ainda. Obrigada, sucesso, que Deus te abençoe. E depois você volta aqui para contar mais pra gente. Claro, sempre. A gente vai falar muito. Vão acontecendo as coisas, eu falo, meninas, deixa eu ir contar. Atualiza. Deixa eu ir contar e a gente vai atualizando. Isso mesmo, a gente vai deixar o arroba dela aqui embaixo para vocês seguirem nas redes sociais e acompanharem os projetos. Até o próximo. Get the job done.